Muito bem, estamos ao vivo para mais um PNL Transforma. E hoje nós vamos falar sobre medo, tá? Como não deixar o medo te parar. Hoje a história que nós vamos ver aqui vai ser magnífica, sobre o medo, como não deixar o medo te parar, tá? Então vai ser muito profundo. De verdade, eu quero que você chame o povo, chame as mulheres, chamem todo mundo para aqui, tá? Que hoje eu vou chamar mais uma pessoa que foi transformada por essa nova abordagem terapêutica. A abordagem terapêutica que eu vou apresentar para vocês lá no Terapia do Perdão, explicar como é que funciona e de verdade, tá? Só fica. Hoje vai ser muito legal. E café, tá bom? Prepara um café e vem, tá certo? Prepare um café e vem, tá certo? Na aula com H eu brinquei dizendo que só pode ficar na live quem digitar aí hashtag café. Então, disse, tem nada a ver com você gostar de café, só você digitar hashtag café, tá bom? Pra você poder ficar, tá certo? Beleza? Clica aqui nesse coração e clica nessa seta e compartilha isso aqui com 3, 4, 5, 10 mulheres. Tá bom? A gente não tem ideia de como o medo é uma coisa que bloqueia a gente, como impede a gente de avançar, como trava a gente na nossa vida e às vezes a gente nem sabe porque está sentindo medo. Já aconteceu isso com você? Nem saber por que você está sentindo medo, né? Isso é muito, muito ruim, né? Vamos trabalhar aqui algumas coisinhas. Escreve aí, hashtag café na live. Só fica quem escrever, tá bom? Se não for escrever, sai, vai embora. Vamos lá. Pessoas, deixa eu chamar minha querida amiga. Vamos lá. Eu preciso chamar você. Como é que eu chamo? Eu boto aqui. Agora sim, toda hora muda isso aqui. Então, transmitir ao vivo com você. Vai lá. É só você aceitar, tá certo? É só você aceitar. Oi, Bom Vera! dia. Hein? Bom dia, tudo bem? Maravilha, que coisa boa. Deixa eu te dizer uma coisinha. Ajeita só a tua câmera pro povo ver teu rosto direitinho, tá? Pronto, aí o pessoal tá vendo teu Ficou rosto bom? direitinho. Ficou assim. Você tá no Wi-Fi ou você tá na 4G, no 3G? Não, tô no Wi-Fi, não, tô no Wi-Fi. É porque Tá, eu tô no lugar onde tá o ponto. certo. Tá um pouco Aham, ruim, mas vamos lá, vamos ver se melhora, né? Vamos ver se melhora. hum, Tá certo? Muito certinho. bem, muito bem. É, deixa eu te agradecer, né, por você estar aqui, né? E deixa eu cobrar novamente ao povo que escreva hashtag café aí, só fica na live quem escrever, tá certo? E vamos lá, vamos começar. Se apresente rapidinho pro povo, né? Porque eu tenho falado muito, Vera, que as metáforas curam, que as histórias curam, né? E quando a gente traz o PNL Transforma, que é um objetivo de muitas vezes a gente está dividindo uma parte da nossa vida que pode contribuir para que a vida de uma outra pessoa seja melhor, né? Alguma transformação, etc. Para as pessoas Uhum, perceberem que é possível, né? Quantas vezes a gente vive em um mundo tão sem esperança, ainda mais com tudo que está acontecendo nos últimos tempos, né? Tão sem esperança que a gente se acostuma com a doença e a gente acredita, então, a gente naturaliza. É o que a gente chama muitas vezes de normose, né? É a doença de acreditar que de naturalizar o normal, o anormal, né? uhum, Então, eu acho que experiências como essa ajudam a gente a perceber que existe perspectiva, que as coisas não precisam ser do jeito que vinham sendo e que existem alternativas para que a gente possa se reconstruir, né, enquanto ser humano. uhum. Então, se apresenta aí para o povo rapidinho e diz também, né, qual foi a transformação que você teve. Eu sou a Vera Lúcia, sou aluna da PNL, PNL Transforma, graças a Deus. E eu conheci o Ilvan por acaso, né? Um certo dia aí, eu estava no Instagram
E eu fui mexendo lá e eu vi uma live do Ivan, 21 dias de live. E ele falando sobre essas transformações, esses padrões rápidos. Eu falei, gente, isso não existe, não, não tem condições. Ele falando sobre o medo e falando várias coisas sobre fobia, falando sobre trauma. Eu falei, gente, será? E eu peguei e mandei uma mensagem. Eu falei, isso existe, isso é verdade. E aí a Paulinha respondeu, falou assim, existe, é verdade. Aí você falando sobre que ia ter uma nova turma. Eu falei, para quando é essa nova turma? Aí você respondeu que a Paulinha ia entrar em contato comigo. Eu falei, ah, isso é só coisa de internet, isso não funciona não, gente. Ele só tá falando ali porque é coisa de internet. Eu não conhecia seu trabalho, né? Eu só. Aquele dia eu te encontrei por acaso. E Foi aquele dia papo, eu não estava foi papo bem. à primeira vista. Isso é só papo, gente, isso é coisa de internet. E aquele dia eu não estava bem. Falei, será que isso é verdade? Falei, ah, vou tentar, né? E aí um dia a Paulinha entrou em contato comigo falando que ia ter uma nova turma. Falei, eu vou entrar nessa turma, vou ver onde vai dar. E ela pegou e falou que até se não desse certo, a gente não gostasse, a gente poderia devolver o dinheiro, eles devolviam o dinheiro até certo tempo, né? Eu falei, eu vou entrar nessa para ver, porque eu acho que isso não funciona, não. Isso Hum. é só coisa de professor. E eu entrei e eu amei o curso de verdade. Para mim foi um divisor de água muito grande. Foi transformador na minha vida. Ressignificou os meus pensamentos, o modo de agir, o modo de pensar. E um certo dia, nós ia ter uma aula agora em janeiro. A gente já teve outras aulas, né? E eu sempre via você fazendo os padrões aplicando. A gente tinha as aulas ao vivo com você e você, às vezes, você pegava um aluno, pega um aluno e aplica, né, para a gente estar aprendendo. Falei, gente, eu preciso desse negócio para ver essa transformação em mim, porque eu tinha um medo muito grande. E esse medo, ele me paralisava, porque o medo, ele te paralisa. Você tem medo de dizer não, você tem medo de magoar as pessoas, você paralisa tudo na sua vida, porque você começa a não acreditar em você mesmo. Ah, não, isso não vai funcionar, não. Com você não funciona, não. Com todo mundo funciona, mas você vai ter que viver assim o resto da sua vida. Você nasceu para viver assim. E eu já estava com essa crença na minha mente. Ah, isso não funciona, não. Aí, quando foi em janeiro, nós tínhamos uma aula e eu ia viajar. Eu ia pegar um avião e eu estava um pouquinho também já com medo. Com medo. Posso te pedir Medo. uma coisa rapidinho? Uma Aham. coisa rapidinho. Se você vê se no seu Wi-Fi fica melhor, porque a sua voz está chegando depois da tua imagem. Só para ver se a gente consegue organizar isso aí. Vê se no teu Wi-Fi fica melhor. Eu sei que você tá do lado do. Desculpe, no 3G, no 4G, sei lá. Que às vezes O meu melhora. tá, o meu tá sem 3G, o Ilvan, hoje. Ah, O tá. meu Então você só tá celular. com Wi-Fi mesmo. Só. Aham, Ah, tá. só com Não, e você Wi-Fi. tá do lado do roteador, né? Tô. Você quer que Tá. fala mais devagar? Não, 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 não. Pode falar, pode continuar. Foi só porque tava travando aqui pra mim, mas pode continuar. Você tava E eu falando que o percebi medo paralisa, etc. isso. E eu É, é, percebi que esse medo, ele era desde a minha infância, né? Eu tenho aprendido muito com as suas lives o seguinte, que o que os nossos pais têm para nos dar é aquilo é, que nós não temos que falar coisas ruins dos nossos pais. Eu sou de uma família que a minha mãe ela teve 6 filhos e hoje eu consigo perceber tudo isso, o porquê de todos esses medos que ela nos passou. Porque nós éramos 6 crianças, e 6 crianças, gente, é 6 crianças. O negócio pega fogo, não tem condições. E às vezes ela usava algum método para que a gente pudesse aquietar. E ela falava sobre algumas coisas. E aquilo, só que a minha mãe, coitada, ela não tinha noção de que aquilo ia me afetar ao longo dos meus anos. Gente, quando eu digo ao longo dos meus anos, hoje eu estou com 47, 6 anos. Então, 46 anos é muitos anos.
Então, uma coisa de que você tava, medo. quando sua mãe se falava com você quando você era criança, você tá falando que isso Isso, ficou até os isso 40, me atingiu certo? até os 45 anos, 46 anos, né? Então aquilo me afetou de uma certa forma que eu não sabia lidar com aquilo. Eu tinha medo mesmo, eu tinha pavor, eu tinha medo de dizer não para as pessoas, porque era proibido na época dizer não, a gente tinha que concordar com tudo. E esse medo de não dizer não, gente, isso é um medo que paralisa a gente. E medo de muitas outras coisas que, que aconteceu no decorrer da minha vida. E eu acreditei naquilo. Falei, eu nasci para viver assim, isso vai continuar assim, isso não tem jeito não. É assim que vai continuar. Às vezes eu ia falar alguma coisa para a pessoa que eu não estava satisfeita. Eu tinha medo de dizer, porque eu vou magoar a pessoa e a pessoa vai ficar com raiva de mim e eu vou perder aquela amizade. Olha como que o negócio é forte. O medo lá atrás, ele vem desencadeando muitos outros medos que paralisa toda a sua vida até o falar. E ele paralisou a minha vida. Foi um trauma muito grande que eu tive. E aí um dia na sua Ele fazia aula em de forma que janeiro, você até mesmo se anulasse, né? eu me Se, anulei muito. se você deixava Eu de me falar anulei muitos anos. isso. Uhum. Até mesmo para o meu marido, eu deixei de falar muitas coisas porque eu tinha medo. Gente, se eu falar alguma coisa para ele, eu vou magoar ele, ele não vai gostar. Para amigos, amizade, eu tinha medo. Às vezes as pessoas falam, eu achava assim, gente, como que a pessoa fala aquilo e fica tudo bem? Eu não tinha coragem de falar, porque se eu falasse, eu vou perder a minha amizade. Eu me sentia numa prisão, Ilva. Você sabe uma gaiola, você fica dentro daquela gaiola, a porta está aberta, mas o seu medo é tão grande que você não tem coragem de sair de dentro daquela gaiola. Eu confesso para você que eu vivi muitos anos dentro dessa gaiola. Muitos anos. E são medos, assim, que às vezes se eu falar, você fala assim, não, mas não tem lógica. São coisas que hoje eu consigo lidar, que antes eu não tinha coragem de lidar. Um exemplo, se eu estiver falando demais, você pode me falar. Não, não, não. Você... Quando morria alguém, quando uma pessoa falecia, um vizinho, aquilo para mim era um trauma muito grande, Ivan, porque a minha mãe, não estou falando mal da minha mãe. A minha mãe, para mim, ela é uma heroína porque ela deu o que ela tinha de melhor para nós. A minha mãe, ela falava assim, que quando uma pessoa morria, a crença dela, o defunto voltava e pegava no seu pé se você ficasse com teimosia. Sim. Ó, você tá teimando? Então ele vai voltar e vai pegar no seu pé de noite. Olha, aquilo, Ilva, me trouxe trauma grande, porque de noite eu não dormia. Por mais tava calor, eu tampava a cabeça e os pés, eu suava debaixo do cobertor, e eu ficava com meu coração acelerado de medo disso acontecer, porque eu acreditava que aquilo ia acontecer. Mas a minha mãe, ela não tinha noção que aquilo estava me causando tão mal. E eu fiquei muitos anos paralisada com aquilo. Se uma pessoa falecesse, eu não podia saber. Fulano faleceu, não, não quero saber. Porque eu não ia dormir de noite. Eu tinha muito medo daquilo. E eu não entendia por que, que eu tinha medo daquilo. Aí, aquele dia que você me aplicou o padrão, eu consegui entender o porquê que eu tinha tanto medo de todas essas coisas. Eu tinha medo de dizer não para os meus amigos, porque a minha mãe falava que não, que a gente não podia dizer não, que a gente tinha que ser boazinha, que a gente tinha que ser bom, que a gente não podia magoar as pessoas. E eu não dizia. Quantas vezes eu deixei de fazer algo para mim, para poder fazer algo para as minhas amigas, porque eu pensava, não, se eu não fizer, ela não vai continuar comigo. E às vezes não, sempre eu ficava triste comigo. Falei, gente, mas eu deixei de ir num lugar, eu deixei de visitar a minha filha, eu deixei de ir no mercado para poder atender essa pessoa porque ela é minha amiga. E ela foi embora e eu deixei de fazer aquilo que eu queria. Porque eu cresci com aquilo que não podia falar não, porque aquilo ia te. Mas aquilo estava me gerando algo ruim. E eu estava sofrendo com aquilo. Isso Muitos anos eu sofri com aquilo. é muito, muito forte, porque
você conseguiu confessar para você mesmo que esse medo existia, que esse Uhum, medo estava aí, tá bom? uhum, E um dos objetivos, né, de todas essas movimentações, tá, que nós fazemos aqui gratuitas, esse conjunto de lives, é justamente a gente perceber esses processos, porque muitas vezes esses processos são inconscientes. A gente faz e acha que é natural. Tem uhum, gente que abre mão sistematicamente de si mesmo por medo de ficar sozinha, por exemplo, medo de ficar sozinho, e que acha que isso é natural. uhum, Não para refletir que isso não é um processo natural, que muitas vezes você está abrindo mão de você mesmo. Você muitas vezes está se expondo por causa disso. Você está abrindo mão de uhum, suas necessidades por medo. E pouco a pouco você nem percebe, mas você vai como se fosse uma flor, você vai murchando. Porque quem abre uhum, mão de si mesmo, pouco a pouco vai apagando a própria luz que existe dentro de si. Né? uhum, Então, o mais interessante, o mais difícil disso aqui, não é interessante, é que quanto mais a gente abre mão da gente, uma coisa, eu não sei se isso acontecia com você, tá? Mas eu percebo isso muito na clínica, mais as pessoas querem. Porque aham, é como se as pessoas sentissem que existe um sentimento. Elas sentem que podem fazer tudo com a gente. Porque a gente está sempre aqui dizendo sim, sim, sim. E toda vez que a gente diz um isso, sim, a gente diz um não pra gente. E isso vai mostrando, vai fazendo crescer dentro da gente o sentimento de desvalor e faz com que as pessoas inconscientemente acreditem que podem tudo com a gente. justamente. Isso é muito doloroso, tá? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas deixa eu dizer uma coisa, porque Márcia está tendo. Ela teve um insight, ela estava em um movimento, numa jornada de autoconhecimento, mas nem sempre a gente percebe que está fazendo isso com a gente. Márcia, Vera, nem sempre, para Márcia, nem sempre tudo a gente percebe que está fazendo isso com a gente. Nem Aham. sempre. E é interessante a gente aproveitar essas histórias para a gente investigar a nossa própria história e perceber, eu estou fazendo isso comigo? Estou abrindo mão de mim? Né? E eu abri mão de mim muitos anos, né, Wilvan? Sim. Porque eu deixava de fazer tudo para mim. Eu não tinha coragem. Gente, o medo era tão grande que eu não tinha coragem de me olhar no espelho. Porque era um medo exagerado. Eu não me achava digna de me olhar no espelho, porque eu falava, vai que eu vejo alguma coisa que não é interessante, e acaba que a gente vai perdendo a nossa identidade. Eu perdi muitos anos, porque eu vivi em função de outras pessoas, acreditando em outras pessoas, e eu deixei de acreditar no meu potencial, na minha coragem. Não, eu posso fazer, eu posso ir e vai dar certo. Vera, com os outros deu certo, com você vai dar certo também. Não, eu não acreditava. Não, isso não vai dar certo. Isso não funciona comigo, porque eu nasci para ficar assim, então eu tenho que ficar dessa forma. E foi muitos anos. E eu lembro muito que quando você falou para mim lá no padrão que você me aplicou, que uma frase que você falou que me deixou, que me marcou muito, foi quando você disse assim, Vera, você está lutando contra a correnteza. E eu, naquele momento ali, Ilvan, eu foi tão forte, tão impactante na minha mente, que eu falei assim, gente, eu tô lutando, eu tô cansada, porque eu estava cansada, Ilvan. Eu estava cansada, porque o medo, ele te paralisa de uma certa forma, que ele cansa a sua mente, ele cansa o seu corpo, acaba que às vezes você não dorme direito, porque se acontece algo diferente, aquilo já vai te paralisar, você fala assim, ó, você começa a pensar coisas ruins, você não acredita em coisa boa. Você só começa a pensar coisas ruins. Agora vai acontecer isso, isso e isso. Mas a gente nem percebe que é o medo que está te dominando. E quando você falou isso, foi gente, quantos anos o medo me dominou? Quantos anos eu estava lutando? E aí você disse assim, Vera, você desce, você deixa a correnteza te levar. Aquilo foi muito forte para mim, que eu falei assim, gente, quantos anos eu estava lutando? E às vezes me dá assim, eu fico até meio emocionada, porque foi muito forte para mim mesmo. Eu percebi que eu estava lutando contra eu mesma. Algo que eu poderia receber de bom, eu não estava deixando eu receber. Porque eu estava lutando contra um inimigo que era um medo tão grande que eu não conseguia ver.
a minha beleza, eu não conseguia ver o meu eu. É, Então, assim, eu achei muito forte isso, Ivan, de verdade. E aquele momento que você falou isso, eu falei assim, gente, quanto tempo eu lutei contra eu mesma? Quantos anos eu deixei de viver eu mesma, de ser eu mesma e ficar lutando contra essa força e sem saber para onde eu ia? Então, assim, foi muito forte quando você disse aquilo, porque. Desculpa, Ivan. Não, pode ir. Foi muito forte, porque aquele momento eu descobri que tinha algo que podia me libertar. Eu falei, gente, era tão normal eu viver naquela luta, porque quem teve medo ou tem medo vai me entender o que eu estou falando. Você vive numa luta constantemente, você vive armada constantemente. Como se diz, você vive fardada, porque a qualquer momento pode vir algo e te atingir. Então eu já vou ficar fardada para que não venha me atingir. Mas eu não vou olhar para o outro lado, porque eu tenho que ficar só aqui. Porque se eu olhar para o outro lado, eu posso me perder. Só que a gente não se perde. Naquele momento que você me disse aquela palavra, eu consegui enxergar muitas outras coisas que eu não enxergava. E isso é tão forte porque quem viveu isso, sabe do que eu estou falando. Eu consigo hoje enxergar outras coisas. Eu consigo dizer não para as pessoas. E o não que eu consigo dizer, Ivan, é sem medo, sem aquele remorso, sem aquela culpa. Você sabe aquela culpa que você carrega nas costas, assim, que aquilo te dói? Sem aquela culpa de pensar, e agora? O que essa pessoa vai pensar de mim? Será que essa pessoa vai continuar com a minha amizade? Será que essa pessoa vai querer continuar comigo, junto comigo? Hoje eu não tenho essa culpa mais. Mas eu carreguei essa culpa por muitos anos. Isso, Muitos anos. isso acabou logo depois que a gente aplicou a técnica de PNL, de programação neurolinguística. Justamente. Justamente. Aí aquele dia eu falei para a Paula, falei, Paula, eu quero muito que o Van aplique essa técnica em mim. E deu certo. E aí você aplicou. Se eu não estiver enganado, eu acho que foi o Squash. Do squash. Você aplicou. E aí quando você disse para mim, agora você para de lutar e você desce. Quando eu desci, gente, eu quero avisar vocês o seguinte, é muito, não tem como. Hoje, como eu recebi esse padrão, eu sei que funciona mesmo, porque em mim funcionou. Quando eu desci aquele rio que você falou, Ivan, aquele peso, aquela culpa, aquele medo, tudo aquilo foi deixado, porque eu parei de lutar. E aí você aplicou esse padrão em mim e eu fui viajar. Eu lembro que eu não terminei, eu fui viajar. Você não tem noção. A libertação, gente, que eu vivi naqueles dias de férias, uma semana de férias, foi uma libertação que eu vivi. Eu me senti livre, porque eu estava presa, eu me senti livre. Eu andei de avião, pra você ter noção, fui super tranquila. Eu não sei, mas em mim funcionou muito rápido mesmo. Eu me entreguei mesmo, Alô? de certa forma, eu falei, gente, eu vou me entregar porque eu preciso disso. Eu estou cansada de viver assim. E quanto mais você falava, mais eu fui me entregando. Sempre. Ilvan, gente, sem mentira, eu me senti tão liberta quando terminou a aplicação, aquele peso que eu estava sentindo no ombro, na cabeça, no pescoço, no corpo, eu não senti mais. E eu não estou falando aqui, Ilvan, só para puxar saco. Às vezes pode falar assim, ah, não, é porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Então, assim, eu sei o que é ser liberta disso, dessa culpa, desse medo, e eu vivi. Eu percebi assim que quanto mais a gente entrega, mais rápido você consegue o resultado. E É. eu consegui.
muito rápido esse resultado. Isso que você está falando é muito lindo, sabe? Porque uma das razões da dor e do sofrimento é que a gente briga com os Uhum, sintomas que na verdade são é o nosso inconsciente dizendo assim, olha, algo precisa mudar. As emoções, elas são sintomas de que existe uhum, algo que precisa ser mudado. O medo é um sintoma de que existe algo que precisa ser mudado. A culpa é um sintoma. A mágoa. Só que a gente passa a vida lutando. Como uma pessoa que tem dor de cabeça todos os dias e que está tomando um remédio. O remédio não uhum, vai resolver a dor de cabeça. Pelo contrário, ele vai escamotear e essa dor de cabeça vai vir cada vez mais forte. Eu tenho certeza justamente. que provavelmente na tua linha do tempo, esse sentimento de medo que você falou se amplificou à medida que o tempo passou. É Uhum, isso que eu falo aqui é bem rico, né? Porque você é a prova disso. Eu vivo falando para as pessoas aqui, olha, o tempo não apaga as feridas. Ao não contrário, se apaga. a gente não ressignifica o que aconteceu, o tempo amplifica, né? Uhum, As dores que nós uhum. vivemos no passado a partir das relações. Olha que coisa incrível, né? As dores do passado a partir das relações com quem muitas vezes nós mais amamos, os nossos pais, Isso. a nossa mãe, né? Uhum. É por isso que eu quero até aproveitar para dizer assim, gente, se inscrevam no Terapia do Perdão, tá? Que é gratuito. De Eu verdade, já passei um monte de link para muitas clientes minhas, para muitas amigas, porque vai ser é surreal. muito forte. 12, Uhum, 14 e 16. Eu vou até botar o link aqui logo. Eu quero te perguntar uma coisa depois, mas eu vou botar uhum. aqui o link. Ou então, na verdade, eu perdi a cópia. Pedi para alguém botar aí. Bota aí para mim alguém, por favor. Tá? O link eu perdi a cópia. Eu colei, perdi a cópia. Tá? Mas bota assim que o evento é gratuito, para o povo saber que é gratuito. Eu quero que você entenda processos que estão para além do que eu posso entregar aqui nesses, para que você possa entender como alcançar resultados como esse. O que, é que você Uhum. precisa fazer para poder alcançar resultados como esse? Deixa eu te perguntar uma coisa. Diz assim para mim, o que é que você hoje consegue fazer por causa dessa mudança que antes você não conseguiu? O que é que você consegue fazer hoje e que antes você não Hoje conseguia? eu, hoje eu consigo dizer não, entendeu? Aquilo que não convém comigo, que eu não estou de acordo, eu consigo dizer não sem culpa, sem medo, Hum, não tenho medo, é tranquila, uma paz muito grande. Hoje eu consigo ir em lugares que eu não ia porque eu achava que eu não era merecedora, porque eu tinha medo, eu não achava digna. hum, E hoje o meu diálogo com o meu esposo mudou totalmente, porque eu posso dizer, eu percebi que eu posso dizer não para ele em coisas que eu não concordo e que isso não vai atingir o meu relacionamento. Aí eu sempre falo, esses dias para trás eu falei para uma outra aluna da PNL, a gente foi, se dividiu em grupo e eu falei para ela, falei, olha, eu acho que agora eu estou vivendo uma das fases melhor no meu relacionamento com meu esposo. Depois de 20 anos de casado, porque hoje eu consigo falar, Ivan, para sim, ele aquilo que eu não falava. E sim. aí eu não falava, eu ficava calada, porque eu não tinha coragem de falar. E aquilo que você fica calado, aquilo vai estar dentro de você, entendeu? Gente, eu poderia tanto falar isso e isso. Você fala na mente, mas aqui na boca você não fala. E hoje, não. Eu falei, gente, eu posso falar pro meu esposo, aí. Bem, hoje eu não concordo com isso. Eu acho que não é legal a gente fazer isso. E ele entende. Fez, gente, quantos anos eu vivi nessa escravidão, concordando, aceitando, e hoje eu sei que eu posso dizer não. Fala, não, não quero fazer, nós não vamos, eu acho que não é legal a gente fazer. Então eu percebi, falar não para minha mãe, Ivan, que eu achava que eu tinha que falar assim para minha mãe 24 horas. Hoje eu consigo dizer não para minha mãe sem culpa, sem medo. E isso eu achava que não, que eu tinha que dizer sim para minha mãe 24 horas. Com educação, com carinho, mas eu falo não para ela. Mãe, hoje não é legal a gente fazer isso. E pronto, Ivan, a gente conversa, a gente brinca.
de boa. Eu achava também que as minhas clientes, eu tinha que falar assim para elas 24 horas, mesmo que eu ficasse sem almoçar, sem merendar, sem tudo. Eu percebi que eu posso dizer não. Eu tenho esse horário e elas vão concordar, gente. Então, isso me libertou. Isso, para mim, renovou a minha saúde, a minha qualidade de vida. Porque hoje eu digo não sem culpa. Eu vou e volto sem medo de ser acusada, de ser observada e achar que, nossa, eu estou com medo disso, com medo daquilo outro. Não. Vera, você não precisa de ter medo, você não está fazendo nada de errado. O olhar das pessoas, porque eu tinha até medo do olhar das pessoas achar que eu estava falando alguma coisa errada. E aí eu pensava tudo na mente, mas eu não tinha coragem de executar pela boca. Eu falava, eu respondia, eu organizava tudo. Mas a minha boca não saía nada. E hoje não, hoje eu tenho a liberdade de falar. E isso é muito gratificante. É muito gratificante. É libertador. Libertador. E eu aprendi a falar isso depois que você me aplicou o padrão. Isso é muito, Antes de você me aplicar o padrão, eu não falava. isso é muito, muito, muito lindo. É muito forte. Porque Muito quantas forte. pessoas têm aí, eu vou dizer, olha, isso aqui é uma jornada de ampliação dos níveis de consciência. Uhum. Muitas vezes a gente não sabe que não consegue fazer algo, tá? Uhum. Quando a gente se defronta com essa história, a gente começa a perceber que a gente não consegue muitas coisas. A gente talvez comece a perceber que muitas vezes a gente negligencia a gente e que muitas vezes quando a gente está dizendo sim para o outro, a gente está dizendo não para a gente. Por que, que Uhum. esse jogo não pode virar? E quando a gente disser sim para o outro, a gente também está dizendo sim para a gente. Por que, que não pode ser assim? Porque precisa ser assim, eu dizer sim para o outro negando a mim. É, Tá, e é claro, às vezes a gente vai precisar dizer sim para o outro e abrir mão da gente, faz parte de um processo. Mas o problema é por que, que tem que ser sempre assim, né? é, Aí nas relações amorosas, nas relações entre pais e filhos, nas relações com os amigos, por que tem que ser assim? Não precisa é. ser. Quando a gente começa a entender que não precisa ser assim, é como em PNL a gente diz assim, existem incompetências que são inconscientes. Quando Uhum. a gente entende que não precisa ser assim, a gente deixa de ser incompetente inconscientemente e passa a perceber uma incompetência em nível consciente. A gente entende que não precisa, que verdadeiramente tem um problema aí. Então, isso é uma evolução em termos de ampliação de níveis de consciência muito importante. Tá? E quando a gente Uhum. faz isso, a gente começa a se preparar para desenvolver competências novas. Que é o que você fez a É. partir dessa busca, Aham. desse movimento profundo de superação. Posso te dizer uma coisa? De todas as pessoas Pode. que vieram aqui, e eu acho que você veio aqui a segunda vez, a primeira vez você veio no Profissão Terapeuta, não foi? Isso. Aham. A primeira vez foi no Profissão Terapeuta na época que a gente fazia a mentoria. Isso. E essa é a segunda vez que você vem aqui, agora você está no PNL Transforma. De todas as pessoas, para mim, o que você trouxe é aquilo que talvez consegue pegar um número maior de pessoas. Porque nem todo mundo tem uma fobia. Como a gente já teve pessoas aqui que tinham fobia, que superaram fobia com PNL, nem todo mundo tem uma alergia, como a gente já teve pessoas que tinham alergia e superaram fibromialgia, pessoas que tinham dores pelo corpo e superaram com programação neurolinguística. Enfim, nem todo mundo tem essas questões específicas. Mas o medo talvez seja o maior sabotador da existência humana. Isso. O medo é uma das coisas que está incrustada muitas vezes no nosso psiquismo e a gente aprende a ter medo na infância e Uhum. normalmente a gente assimila os padrões de medo dos nossos pais. A gente replica, isso é passado de uma geração para outra. Quando É. acontece coisas como isso aqui que está acontecendo com você, você transgride, você quebra o padrão, você significa que talvez, sabe, é como se um ciclo fosse quebrado e um novo ciclo se abre. E você agora tem a possibilidade de passar outros padrões para teu filho e construir uma história diferente. É literalmente Justamente. compreender a jornada de história Nantino.
né? Você quebra o padrão e percebe que história não é destino. Então, veja, a gente não entende, mas quando a gente quebra um padrão na nossa vida, isso tem um impacto nas futuras gerações, sabe? Às vezes, a Justamente. melhor coisa que a gente pode fazer para que esse mundo seja melhor é a gente quebrar os padrões existentes dentro de nós para que as gerações que vão seguir, elas já cheguem em outro nível, né? Então, Ah. é, é bem significativo. Isso é muito forte, isso. Isso É, e é tão. porque eu já senti isso que você sente. Entende? E com o Hum, PNL também eu uhum. consegui superar muita coisa relacionada a isso, tá? Diga aí, você ia E é falar. tão, e é tão forte, Ivan, que às vezes, no decorrer da sua trajetória, a gente passa isso para os nossos filhos. Eu tenho 3 filhas. Uhum, A gente passa isso sem perceber que a gente está passando. sim. Depois que você me aplicou esse padrão, eu fui perceber o que eu tinha passado para as minhas filhas. Falei, gente, isso é muito forte, porque o meu medo, o que eu tinha, sem perceber, eu transmiti para as minhas filhas. E aí, quando eu me libertei disso, eu falei, gente, eu preciso ajudar minhas filhas, não tem condições dela continuar desse jeito. Porque eu nem percebia que tinha acontecido isso. Por mais que você não falava, mas o seu corpo, ele transmitia isso. Isso tem que acabar. E eu fico muito feliz, de verdade, porque isso é libertador. Hoje eu converso de forma diferente com as minhas filhas, mostro de forma diferente. Hoje eu consigo ver uma solução para aquilo que eu não consegui enxergar. Porque quando a gente está com muito medo exagerado, é igual eu te disse, a gente está numa prisão que você não consegue olhar adiante. Você não consegue ver a beleza de uma flor. Não, é uma flor. Ah, é uma flor. Não, não estou vendo. Você não consegue ver o além daquela flor. Você só vê a flor e pronto, acabou. E, Então, isso para e, mim foi libertador. e se você for parar para observar que o medo ele produz uma série de alterações bioquímicas, né? Uhum, Eu vou falar sobre isso na terapia do perdão, né? A gente não tem ideia, eu vou falar sobre essa dinâmica no terapia do perdão, a gente não tem ideia de como o medo altera a nossa bioquímica. O nosso demais. coração acelera, uma série de substâncias são jogadas no nosso corpo, substâncias que Uhum, deprimem o nosso sistema imunológico e substâncias que muito. pouco a pouco vão transformando uma doença que é de ordem emocional em uma doença física. Justamente. Em PNL a gente costuma dizer assim, olha, o corpo, a mente, e as emoções são um sistema integrado. Uhum, Então, uhum, quando as tuas emoções, a tua mente não está bem, isso tem um reflexo muito poderoso, muito importante no corpo. Assim como também quando você está bem, você promove saúde, quando você está mal também, você promove doença. E a gente não uhum. se dá conta dessa dinâmica, né? Imagine o que é você ficar todos os dias, sempre que acontece alguma coisa, você sentir aquela descarga de adrenalina e seu coração acelerar. Porque você sente medo. E imagine isso recorrentemente acontecendo todos os dias, 2, 3, 4, 5 vezes durante o dia. Isso pouco a pouco vai deprimindo o teu sistema imunológico. Eu tenho falado uma coisa, eu nem ia falar isso aqui, né? Mas a gente tem falado de vacina para o Covid, né? Uhum. E a gente não. Se a gente for parar para observar, a melhor vacina que a gente pode ter para qualquer doença, para qualquer vírus, é o fortalecimento do nosso sistema autoimune, do nosso sistema imunológico. Né? Uhum. E as emoções, elas são a base, sabe? A espinha dorsal disso. Então, em momentos como esse que a gente está vivendo, mais do que nunca é importante a gente aprender a dominar as nossas emoções para não ser dominado, para não ser um joguete. Eu não sei se isso Uhum. faz sentido para você, mas eu já me senti assim muitas vezes na minha vida, um joguete das minhas próprias emoções, de deitar Isso. para dormir, não conseguir, porque aconteciam coisas comigo, minha cabeça não parava, eu Aham. não conseguia parar aquilo, literalmente. Você é joguete, é Justamente. como se você fosse uma marionete das suas próprias emoções, Aham. sabe? E aí você não consegue parar. Por mais que você tenta de todas as formas a parar, o seu corpo não para, a sua mente não para. E você não sabe o que fazer. Igual você falando sobre essa descarga, agora você imagina essa descarga, você ficar sempre armado e sempre vindo essa descarga em cima de você.
Isso é muito forte. É, Só quem passou por isso é que sabe. e por que eu consigo descrever isso com beleza, riqueza de detalhes? Porque você passou. Exatamente, entendeu? Então, eu estou falando isso aqui para você entender por que eu estou dizendo para você que o seu relato é tão significativo. Eu vivi isso e talvez existam pessoas vivendo isso. E, gente, a gente precisa combater isso. A gente Uhum. precisa acabar com isso. A gente precisa colocar como ordem de prioridade a gente cuidar da nossa saúde. Eu costumo dizer que É. existem três dimensões, tá? Existe a dimensão física, a dimensão financeira e existe a dimensão de relacionamentos, tá? Saúde física, financeira e de relacionamento. Todas elas são influenciadas por padrões emocionais que nós construímos, Aham. na grande maioria das vezes, na nossa infância. E de todas as dimensões, tá? Uma das que eu considero mais importantes é a física. Porque é esse corpinho aqui que leva a gente, que permite que a gente continue vivendo e existindo. Aham. E em tempos como o que nós estamos vivendo, de descaso, de muitas vezes negligência com a saúde, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Cuidar da Isso. nossa saúde, entender que esses padrões emocionais podem nos deprimir e que muitas vezes esses padrões emocionais são os responsáveis por a gente estar muitas vezes em um UTI, em um leito. Uhum. São esses padrões emocionais que transformam um vírus, uma gripe, em uma coisa maior. São esses padrões Justamente. emocionais que a gente precisa quebrar. Essa é a principal vacina. E é por isso que, Uhum. de verdade, eu quero pedir para vocês, tipo, as pessoas falam assim, Ilvan, o que que você... Qual é a tua contribuição para a sociedade? Para mim, a maior contribuição que eu posso dar são essas, esses conteúdos gratuitos. Por isso que eu quero que você se inscreva no Terapia do Perdão e chame outras pessoas. Aham. Chame outras mulheres para se inscrever no terapia. E homens, chamem os maridos de vocês, chamem pessoas para que vocês possam juntos fazer essa jornada. Porque Uhum. eu estou vendo tanta gente falando de ganhar dinheiro no meio da crise. Ganhar dinheiro. E eu estou vendo tão pouca gente falando de construir saúde. Se proteger, proteger assim, proteger as pessoas que você ama. E isso aqui tem a ver com proteção. Isso aqui é muito mais importante. E olha que eu vou colocar assim, para mim, tomar vacina é essencial, tá? Mas isso aqui é muito mais Aham. importante do que você tomar a vacina. Porque se você fizer isso aqui, você vai estar se blindando não só contra o Covid, como uma série de outras doenças. E estou colocando que é essencial tomar vacina. Mas eu estou dizendo, cuidar das tuas emoções significa ampliar a tua longevidade. Significa conseguir viver muitos anos nesse planeta. Significa você conseguir cuidar deste corpo físico para que ele permaneça aqui. Para que ele Justamente. permaneça aqui, para que você possa continuar desfrutando da vida das pessoas que você ama, para você poder continuar desfrutando da sua própria vida, para que você possa continuar contribuindo com saúde, tá? Aham. É por isso que eu vou falar na sexta-feira. A sexta terapêutica vai ser uma sexta diferente. Eu já fiz duas diferentes, Ah, uma sobre dinheiro e outra sobre... agora eu vou falar sobre saúde física. Tá? Por que você adoece? Amanhã, 7 horas da manhã, eu vou falar sobre isso. Vai ser muito profundo. Eu quero até que vocês aham. chamem outras pessoas para essa sexta terapêutica, 7 da manhã. E é por isso que eu tenho pedido para que vocês se inscrevam no Terapia do Perdão, tá? Aham. Posso só falar uma coisinha? Eu sei que eu tô falando demais, eu vou deixar você Pode? falar. Mas Não, pode falar. uma coisa interessante aqui, tá? Eu tinha uma colega hoje que ela me disse assim, uma amiga, não é colega não, tava falando com ela por inbox assim, Ivan, mas meu coração é mole, eu esqueço tudo. Então esse evento não é para mim não. Eu vou dizer uma coisa para você. Esquecer é um problema terapêutico. Você esquece, mas você não para de sentir, você não percebe. E eu Justamente. vou dizer uma coisa para você, 95% das questões das doenças de ordem emocional que eu trato na clínica tem a ver com a ausência de perdão. Só se escreva. Mágoa, medo, culpa. Essa tríade, a gente não tem ideia das enfermidades. Já existem pesquisas que Aham. dizem que até mesmo câncer, mágoa, medo e culpa, em virtude dessa tríade e um sem número de outras doenças. E eu não estou colocando nem a raiva aqui, porque a raiva eu vou tratar lá.
Porque muitas vezes a gente não confessa a raiva. Bora ficar só no mágoa, na culpa e no medo. Essa tríade que sustenta, organiza e estrutura a nossa conexão com eventos dolorosos do passado. Vamos quebrar isso. Quebrar isso, tá? De verdade. E isso é muito forte, porque eu perdi uma irmã minha com câncer, né? E depois que eu perdi, eu fiquei uns 2 anos achando que eu estava com câncer na cabeça, porque o meu medo era tão grande que eu achava que eu tinha isso na cabeça. E hoje não, hoje eu consigo lidar com isso tranquilamente, depois da aplicação do padrão. Mas antes, para mim, era uma tortura. Era uma coisa que me deixava. Eu ia no médico, fazia exame, e eu pensava, não, tem um. Eu falava com o médico, eu falei, doutor, tem uma coisa aí, porque as dores são intensas. E ele falava, e aí a dor de cabeça, da cabeça desceu para a mama, da mama desceu para o corpo. Eu comecei. Teve uma época, Ivan, que eu comecei a sentir tanta dor nas pernas que eu não dava conta de andar muito, então eu já andava mancando, porque o medo era tão grande e eu acreditava que eu tinha, que eu achava que tinha. Então, assim, o medo é um trem devastador. Doído já. Justamente. É. Hoje não, hoje eu consigo lidar tranquilo. Alguém aqui pode colocar aqui no chat, tem medo de repetir uma doença que tá na tua, que você acredita que está na tua carga genética, do passado, de pessoas da sua família, dos teus pais, você vê se repetir na tua família? Alguém aí tem isso? Escreve isso aí para mim, escreve assim, eu. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar de epigenética. Velho, existem conhecimentos muito profundos no campo terapêutico que podem evitar isso, tá bom? Existem conhecimentos muito Uhum. profundos no campo terapêutico que podem evitar isso. Os genes não nos determinam mais. Tá? Isso aqui eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês. Os genes não nos determinam mais. Tá? Então, de verdade, esse vai ser um tema que eu vou tratar também dentro do Terapia do Perdão. Mas isso aí, esse medo termina construindo, né? A gente começa Construindo, a elaborar. Tá? isso. Então, Eu cheguei numa médica de genealogia para poder fazer, porque eu achava, eu acreditava que, porque a minha tia teve, a minha irmã teve, eu ia ter. Olha que coisa mais esquisita da mente da gente, porque eu tinha tanto medo que eu acreditava que eu ia ter. Eu vou no médico, eu vou consultar porque eu vou ter. E se eu vou ter, eu já quero antecipar isso logo. sim. O medo era tão grande. Como Falei, meu artista, Deus. eu soube há algum tempo atrás que aquela menina que era a esposa de Brad Pitt, como é o nome dela? Angelina Jolie, Angelina Jolie. ela retirou a Uhum. mama porque ela tinha um histórico muito grande de câncer de mama na família. Né? Isso. E se não precisar ser assim, né? E quantas mulheres estão com medo por causa do histórico de câncer de mama, histórico de câncer de colo de útero, histórico de um sem número de coisas, realmente não precisa Isso. ser assim. Tá? Não Hoje, precisa, a gente. própria ciência já começa a perceber que existem mecanismos, padrões emocionais que ativam determinados genes e desativam outros. Tá? Uhum. Isso aí é um movimento maior. Tá? Eu vou, logo depois do Terapia do Perdão, eu vou abrir vagas para não é nem uma formação, vai ser uma experiência realmente, tá? Com as linhas do tempo, para a gente quebrar padrões Uhum. como esse, para a gente se libertar de uma vez por todas do medo de doenças. Tá? E no Uhum. Terapia do Perdão eu vou explicar como fazer isso. E logo em seguida Uhum. eu vou abrir vagas para uma experiência que vai ser surreal de cura. Então, Uhum. você não precisa ficar com medo porque na tua família tem um histórico de câncer. Se você consegue entender quais são os padrões emocionais que sustentam isso, tá? Você não precisa. Uhum. Essa herança, você pode, como é que eu posso dizer, desabilitar uma herança genética. Isso é Justamente. muito poderoso mesmo, tá? E esse é um conhecimento profundo que as linhas do tempo ensinam como fazer. Uhum. Né? Então, isso aqui é um conhecimento muito profundo, não dá para aprofundar aqui, mas isso é um conhecimento muito Não. profundo que a gente precisa literalmente entender isso. Entender isso. É. Por isso chame um povo, tá? Minha Aham. querida, eu adorei falar com você. Ah, eu também, gostei muito, Ivan. Muito, muito. Foi muito libertador, viu?
Que Muito coisa bom. legal, que coisa legal. Muito Libertador. bom mesmo. Engraçado, né? Que quando você fala, isso é bem bacana. Às vezes as pessoas ficam. Eu fiz uma live sexta-feira muito é, emocional sobre dinheiro. As pessoas. Não foi sobre técnica, foi Eu, sobre eu assisti, padrão, foi muito boa. não foi? Foi E muito boa. eu acho que aquilo ajudou as pessoas. Mas Demais. Eu anotei no também, meu caderno. Eu tenho um caderno de anotação que eu anoto tudo. Aquelas. Você fala o primeiro, segundo, terceiro, todos os pontos eu anoto tudo e vou escrevendo. Anotei tudo. ó, eu vou começar a pedir nas lives pro povo para eu me lembrar. Nossa, maravilhoso. Tem coisa que eu falo na hora. Tá até no Instagram ainda essa live, quem quiser assistir. Mas foi uma live tão importante para mim emocionalmente que me ajudou a ressignificar. Enquanto eu falava, eu já tinha feito grandes movimentos, mas me ajudou a fortalecer crenças impulsionadoras sobre esses padrões. Foi muito importante para mim. E E, eu descobri um padrão, uma crença que eu tinha através daquela live sua lá sobre o meu pai que eu colocava no meu esposo. é, Foi muito forte. Aí eu descobri, falei, gente, eu tô querendo que o meu esposo seja o meu pai. Quantos anos eu queria que o meu esposo fosse o meu pai? Falei, nossa, foi muito forte, foi muito forte. é muito forte mesmo. E agora, eu tive uma notícia muito ruim, né? Essa semana, meu tio faleceu, o último irmão de meu Ah, pai. E, e para mim foi muito difícil porque eu não estou no Brasil, eu não pude estar do lado do meu pai. E de Covid? esse tio de meu pai, esse Hum, meu tio era praticamente irmão gêmeo de meu pai. nossa. Então, isso mexeu muito comigo. Eu demorei um tempinho para conseguir, inclusive, me organizar. Por isso que eu só estou falando agora. Uhum, E eu vou fazer, inclusive, uma aula com a H. A Paula pode até anotar aí. A próxima aula, na quarta-feira, vai ser sobre o luto. Vai ser as 5 fases do luto. Eu vou fazer isso por uhum, mim, eu vou fazer isso por vocês. Eu acho que é muito importante. Luto não é só para luto não é só para perda de uma pessoa que você ama. Lutos são para fechamentos de ciclo na nossa vida. Eu vou falar sobre as uhum, 5 fases do luto e vai ser talvez uma das aulas com H mais densas. Vá preparado. uhum. Quem tiver aí, tá? Certinho, Tá bom? Gente, certinho. amanhã, por que que nós adoecemos na sexta terapêutica e últimas palavras, diga aí. Quero te indicar, tá? Terapeuta formada por nós. Então, se você clicar aí, se tiver questões, eu costumo dizer assim, olha, ninguém leva ninguém a um lugar onde nunca foi. Mas também, Isso. ninguém leva ninguém, ninguém retira ninguém. É muito difícil você retirar alguém de um lugar onde você nunca foi também. Aham, Entende? É muito difícil você conseguir chegar em um lugar onde você nunca foi para estender a mão. Então, eu considero é. que os terapeutas mais fortes são aqueles que, que possuem essas dores, que viveram dores impactantes na tua vida e que, portanto, entendem Aham. como chegar lá no coraçãozinho do outro para tirar. Então, eu indico Vera aqui para vocês. Quem quiser fazer terapia com ela, acho uma mulher incrível, tá bom? Muito obrigada, viu? Foi um prazer muito grande. Tudo meu. Quer falar alguma Tamo coisa? junto, Tamo tamo junto. Bom, junto, isso. tamo junto. Dizer aí. Eu quero agradecer por eu ter conhecido, né, a equipe Sonhar, vocês, que para mim foi muito gratificante, Ivan, eu ter conhecido vocês. Conhecer a terapia breve, isso para mim foi uma coisa que gratificante mesmo. Eu olhar para uma pessoa que tem dor e saber aplicar um padrão e saber que aquela pessoa, se ela se entregar, ela vai ser liberta daquela dor. Então, hoje, de verdade, eu sou muito grata mesmo por eu ter a oportunidade, tido a oportunidade de fazer parte desse time de vocês. De verdade. Então, o que eu tenho para falar é só agradecimento mesmo. Obrigada pela sua vida, obrigada pela vida da sua equipe, da Paulinha, que a Paulinha é excelente, o Sandro e o outro, que eu esqueço o nome dele. Então, assim, para mim, de Augusto? verdade. O Augusto? É. Para mim, está fazendo uma grande diferença esse curso mesmo, de verdade. Inclusive, esse sábado Para a gente mim, tem aula. tá. Sábado nós temos aula. Tamo junto. Tamo junto, esse é o começo. Obrigado, viu, Vera? Um Eu que abraço, agradeço. um beijo. Com Tchau, Deus. tchau. Tchau.